E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo na história. Preparados. Hoje a gente vai desvendar os segredos de três dos maiores impérios que o mundo já viu: Oh, que aventura. o romano, o russo e o britânico. Nossa, quanta história junta, né? É, mas calma, a gente não vai ficar só na decoreba de datas e nomes, tá? Ah, que alívio. A gente vai explorar as características únicas de cada império, comparando como eles lidavam com o poder, a cultura e como deixaram sua marca no mundo. Bem mais interessante, né? Muito mais. E já vou avisando: tamanho não é documento. Ah, A grandeza de um império vai muito além da sua extensão territorial. é verdade. Tipo, qual foi o maior império da história? Boa pergunta. Muita gente pensa que foi o Império Mongol, né? Dominou uma área gigantesca, mas ele não durou muito tempo. É verdade. Já o Império Romano, por exemplo, Que deixou um legado enorme. influenciou leis, idiomas e até a estrutura das cidades por séculos. Impressionante, né? Demais. E o historiador Pedro Paulo Funari fala justamente sobre isso. Para ele, a verdadeira grandeza de um império está na sua capacidade de durar e deixar um impacto significativo no mundo. Faz sentido. Tipo o Império Britânico também, né? Total. E espalhou a industrialização e o inglês como língua global. Olha só o impacto disso. Né? Moldou o mundo como a gente conhece hoje. E o mais legal é que esses impérios, apesar de terem existido em épocas totalmente diferentes, compartilham algumas semelhanças, sabia? Sério? Quais? Todos eles, por exemplo, tinham um poder centralizado. Interessante. Mas, ao mesmo tempo, precisavam lidar com a enorme diversidade cultural dos povos que conquistavam. É, administrar um império desses não devia ser fácil. Imagina. E para unificar tudo isso, cada império usava uma língua principal para a comunicação, né? Ah, entendi. Latim em Roma, russo na Rússia e inglês no Império Britânico. Não é à toa que essas línguas são tão importantes até hoje. É mesmo? Mas vamos voltar no tempo um pouco, que tal? Começando pelo Império Romano, o mais antigo dos três. Imagina só, um exército superpoderoso, com armas de ferro de última geração para a época, e uma organização militar de dar inveja. Nossa, devem ter dominado tudo, né? Dominaram bastante coisa. Mas Roma não era só força bruta, não. Eles tinham uma estratégia interessante. Incorporavam os povos conquistados como cidadãos romanos. Que espertos. Essa estratégia de integrar a galera foi fundamental para a estabilidade do império. E administração, como era? Super avançada. Cidades conectadas por uma rede de estradas que facilitavam a comunicação e o movimento das trocas. Tipo um sistema de internet da antiguidade, né? É quase isso. Ah. Mas, como tudo na história, até o Império Romano teve seu fim. Nada dura para sempre. Entre 410 e 480 d.C., ele se fragmentou, dando origem aos Reinos Bárbaros. Uma mudança radical no mapa da Europa. Nossa, que reviravolta. Roda de história nunca para. E por falar em roda da história, vamos viajar agora para o Império Russo. Partiu Rússia. Um império que se estendeu do século XVI até a Revolução Russa em 1917. Ah, já começou com datas. Calma, calma. Tem um detalhe interessante. Mesmo com o fim oficial do Império Russo, ele meio que continuou existindo como União Soviética até 1989. É mesmo? Não sabia disso. Pois é. E até hoje a Rússia mantém algumas características de um império. O que você acha? Pensando bem, é verdade. E olha só, a Rússia ainda é um país gigante, com territórios que vão da Europa até a China. E continua enorme. E durante o Império Russo, eles tinham uma política interessante. Toleravam diferentes línguas e culturas sob comando centralizado do Tsar. Do Tsar. Tsar era tipo o líder supremo. Ele era considerado um líder religioso e político ao mesmo tempo. Nossa, que poder. E a Igreja Ortodoxa teve um papel fundamental nessa unificação, sabia? Sério. Me conta mais sobre isso. Os líderes locais juravam lealdade ao Tsar, reforçando o poder central. Mas, e aí, essa mistura de religião e política não causava conflitos? Boa pergunta. Essa é uma das questões mais complexas quando a gente fala de impérios, né? Equilibrar o poder do Estado com a influência religiosa não é fácil. Imagina administrar um território tão grande e diverso como o da Rússia, com diferentes crenças e costumes. Era um desafio e tanto. Mas o Império Russo conseguiu se manter unido por séculos, usando a religião como um elemento de coesão. Que interessante. E essa estratégia de usar a religião para unificar o império. Sabe quem mais usou isso? Quem? O Império Britânico. Mas antes de a gente mergulhar nesse gigante, vamos dar um tempinho para os nossos ouvintes processarem tudo que a gente já descobriu sobre o Império Romano e o Russo. Que tal a gente continuar essa conversa daqui a pouco, explorando mais a fundo o Império Britânico e as suas estratégias? Combinado. Voltamos. Prontos para desvendar os mistérios do Império Britânico. Preparadíssima.
A gente tinha parado naquela parte da religião como fator de união em impérios, né? Se você ia contar um segredinho sobre como o Império Britânico também usou essa estratégia. Isso. Lembra que a gente comentou que o Império Britânico era capitalista por natureza? Sim, sim. Então, para controlar um território tão vasto e diverso como o deles, eles precisavam de aliados estratégicos. E adivinha quem entrou em cena? Quem? A Igreja Anglicana. Igreja Anglicana, sério. Eles meio que usaram a religião como uma ferramenta de controle, sabe? Uau. Mas como assim? A Igreja Anglicana virou um símbolo do poder britânico Entendi. e ajudou a espalhar a cultura e os valores ingleses pelo mundo. Faz sentido. Mas peraí, se a gente está falando de um império que dominou a Índia, né? Um país com uma cultura e religião completamente diferentes, como é que a Igreja Anglicana que encaixou nessa história? Boa pergunta. É aí que entra a inteligência estratégica dos britânicos. Eles não impuseram a religião à força. Adotaram uma postura mais sutil, Inteligente. permitiam a liberdade religiosa nas colônias, mas ao mesmo tempo davam privilégios e apoio para a Igreja Anglicana. Ah, tá. Era tipo um jeito de mostrar quem mandava sem causar muita revolta, né? Exatamente. E essa estratégia funcionou super bem para eles. Afinal, manter a estabilidade em um império tão grande dependia de encontrar um equilíbrio, né, entre o controle e a aceitação das diferenças culturais. E por falar em controle, a gente não pode esquecer da Marinha Britânica, né? É verdade. O sol nunca se põe no Império Britânico, não era só um ditado bonito, era a mais pura verdade. Total. A marinha era a chave para o domínio global. Controlavam as rotas comerciais, protegiam as colônias e impediam que outros países ameaçassem o poderio deles. E essa dominação marítima tinha tudo a ver com a economia também, né? O Império Britânico era movido a lucro. Com certeza. Eles extraíam recursos das colônias. Algodão da Índia, ouro da África do Sul, açúcar do Caribe, tudo para alimentar a indústria britânica. E depois? E depois vendiam os produtos industrializados de volta para as colônias, criando assim um ciclo de dependência econômica. Nossa. Que estratégia. E essa estratégia econômica foi fundamental para o crescimento e riqueza do Império Britânico. Sem dúvida. Mas, como a gente já viu com o Império Romano, nenhum império dura para sempre, e com o Império Britânico não foi diferente. A partir do século XX, vários fatores contribuíram para o seu declínio. É verdade. Quais foram esses fatores? Bom, as duas guerras mundiais enfraqueceram bastante a Inglaterra, né? Eles gastaram uma fortuna com os conflitos e perderam muitos soldados. Faz sentido? Além disso, os movimentos de independência ganharam força nas colônias, inspirados pelos ideais de liberdade e autodeterminação. E a Índia? A joia da coroa do Império Britânico. Conquistou sua independência em 1947, né? Exatamente. Esse foi um marco no processo de descolonização. Daí para frente, outras colônias, como as da África, Ásia e Caribe, também lutaram pela independência. E assim, o mapa do mundo se redesenhou completamente. É incrível como a história é cíclica, né? Impérios surgem, dominam, declinam e dão lugar a novas realidades. Mas cada um deixa um legado, Verdade. uma marca na história da humanidade. É como montar um quebra-cabeça gigante, né? A gente vai juntando as peças e entendendo como o mundo se tornou o que é hoje. Total. E o mais legal é perceber como esses impérios, apesar de suas diferenças, compartilham algumas características. Todos eles enfrentaram desafios para manter o controle sobre vastos territórios, lidar com a diversidade cultural e equilibrar a exploração econômica com a estabilidade. E no final, todos eles acabaram sucumbindo às pressões internas e externas. É, a história se repete. Mas as marcas que eles deixaram no mundo continuam presentes até hoje. Com certeza. Na política, na cultura, na economia. Em tantos outros aspectos. É. Acho que o grande aprendizado que a gente tira dessa viagem no tempo é que a história está sempre em movimento, né? Nada é permanente. Concordo. Entender o passado nos ajuda a ter uma visão mais crítica e consciente do presente e a construir um futuro mais justo e igualitário. Verdade. E aí, o que você achou dessa imersão dos 3 maiores impérios da história? Eu adorei. É fascinante como esses impérios tão diferentes em seus contextos e estratégias nos ensinam tanto sobre a natureza humana, a busca pelo poder e a constante transformação do mundo. É isso aí. A gente viu como o Império Britânico dominou o mundo, né? Mas e aí? Será que dá para comparar o impacto deles com o legado dos romanos? Olha, comparar diretamente é complicado, né? Cada um deixou sua marca de um jeito único. É, cada um com suas características. Mas se a gente for pensar em influência cultural, os romanos foram imbatíveis. É, eles deixaram um legado e tanto, né? O direito romano, a arquitetura, a língua latina, Nossa, muita coisa. tudo isso moldou a civilização ocidental. É verdade. A gente ainda sente essa influência hoje.
E os britânicos, com a sua obsessão por explorar tudo, acabaram moldando o mapa do mundo com suas colônias, né? É verdade. Dominaram uma área imensa. E não podemos esquecer do impacto do inglês como língua global. É difícil imaginar o mundo conectado de hoje sem essa herança do Império Britânico. É mesmo. A gente vê a influência deles na economia, na política, na cultura pop. É impressionante. Impressionante. E tem outro ponto importante: o Império Britânico acelerou o processo de globalização. As rotas comerciais que eles estabeleceram, a troca de produtos e ideias entre diferentes partes do mundo. Tudo isso contribuiu para conectar os continentes. É, de um jeito nunca visto antes. É como se eles tivessem plantado a semente para o mundo globalizado que a gente vive hoje, né? É, faz sentido. Mas essa globalização também teve seus lados negativos, né? Claro, com certeza. A exploração colonial, os conflitos por recursos e poder. É, a história nunca é preto no branco. Ah. Sempre tem nuances, né? Com certeza. E é por isso que é tão importante estudar o passado. A gente aprende com os erros e acertos de quem veio antes da gente. E usa esse conhecimento para construir um futuro melhor. Concordo. Estudar esses impérios nos faz perceber como as decisões do passado moldam o presente, né? É verdade. É como se a gente estivesse desvendando as raízes da nossa própria história. É isso aí. E no fim das contas, o mais importante não é eleger o melhor império, mas entender como cada um deles contribuiu para essa complexa tapeçaria da história humana. Cada império teve seus momentos de glória, seus momentos de crise. E de cada um deles, a gente tira lições valiosas É verdade. sobre poder, cultura, ambição e as consequências das nossas ações. Acho que a gente pode dizer que o estudo dos impérios é um mergulho profundo na alma humana, né? Com todas as contradições. E beleza. Que jornada incrível a gente fez hoje, hein? Começamos uma Roma antiga, passamos pela vastidão da Rússia e chegamos até o domínio global dos britânicos. E o que a gente viu? Que impérios surgem, dominam, deixam sua marca e eventualmente desaparecem. Mas a história continua, sempre em movimento, nos desafiando a aprender com o passado para construir um futuro mais justo e consciente. E você, o que achou dessa viagem no tempo? Compartilhe suas impressões com a gente. Quais outros mistérios da história você gostaria de desvendar? Continue acompanhando nossos mergulhos, porque a aventura do conhecimento nunca termina.